Olá, tudo bem com vocês? No nosso módulo de almoxarifado, nós precisamos ver vários contextos e vários conceitos, né? Contextos e conceitos. Então a gente vai trabalhar dois conceitos e dois contextos aí, né? Que a ideia é a mesma. Quais são eles? Nós vamos trabalhar almoxarifado e almoxarife, que os dois têm uma relação direta, né? Se o módulo é almoxarife, nós temos que entender o que é o almoxarife e o que é o almoxarifado, afinal de contas, palavras tão semelhantes, o que significa cada um deles, né? Então a gente precisa compreender esses dois termos. Então, almoxarife, origem árabe. Então, você procurando, se você pesquisar ali almoxarife, você vai descobrir que ele é um termo, né? Um termo que era usado nos tempos antigos, mais especificamente lá nos reinos árabes. E o almoxarife era o nome que se dava, né, ao administrador de propriedades da Casa Real. Então lembra lá, período árabe, né, aquela região lá árabe, tempos antigos. Então você tinha ali, vamos colocar assim, palácios, né, porque essa Casa Real é a ideia de palácios. E o almoxarife era a pessoa que administrava essa casa, né? Então ele era responsável por administrar os bens do sultão, os bens do rei. E era um cargo importantíssimo. Olha bem, almoxarife, a profissão, né, começou lá atrás. Então, ao spoiler que eu acabei de dar, almoxarife é uma profissão, é um cargo, né? É algo que você vai exercer. Tá? Já começa por aí. E qual é a função do almoxarife? Olha bem, o almoxarife lá nos tempos antigos, ele administrava os bens do rei. E o almoxarife hoje, o que ele faz? Qual é a função do almoxarife? Então vamos entender. O almoxarife hoje ele tem a função, assim como antigamente tinha, agora também tem, de cuidar dos bens. Só que não são os bens do rei, mas são tão importantes quanto. Eles têm que cuidar de todas as etapas de movimentação, guarda dos materiais necessários para o funcionamento de uma empresa. Então o almoxarife ele tem essa grande responsabilidade que é cuidar de tudo isso, desde a movimentação, ou seja, tira de cá, põe para lá, como também guarda onde, né? E ele vai trabalhar o quê? Objetos, né? Essa guarda vai ser do quê? De objetos, de matérias-primas, de produtos, de equipamentos, de instrumentos, peças de reposição, né? Então ele vai trabalhar tudo isso. Não importa se é um produto alimentício ou se é um produto de limpeza, ele vai trabalhar com todos esses produtos. É a função dele guardar esses produtos e estar ali, ó, cuidando de todas as etapas da movimentação dos materiais. Dentro do, nós vamos ver daqui a pouco, que lugar, né? Dentro da empresa. Mas tem um lugar mais específico, a gente vai falar um pouquinho deles depois. Então essa atividade, né, muitos chamam de controle ou administração de material. Então, se você já ouviu alguém falando assim, aonde você trabalha, ou o que você faz, e fala assim, eu trabalho com o controle de materiais, você sabe que é o mesmo que o almoxarife. Então, se houvesse uma chave, nós daríamos essa chave para o almoxarife, porque é ele que é responsável por abrir e colocar o material lá, fechar, porque já está guardado. Ó, guarda desse material. Essa é a função dele. Aí vamos entender. E as atividades que ele realiza? Ó, função significa o quê? Espera-se que ele faça isso. Então, dentro das funções dele, tem algumas atividades que ele precisa realizar. Quais são as atividades que ele precisa realizar? Ele precisa receber as mercadorias, receber a matéria-prima, receber o produto, receber. Ele precisa conferir. Não é só pegar lá e tá certo. Não, ele precisa conferir. Ele precisa guardar com cuidado. Claro que precisa. Se é responsabilidade dele organizar tudo, se é um cargo importantíssimo de confiança dentro da empresa, é óbvio que por quê? Porque eu tenho que guardar com cuidado. Eu tenho que cuidar desse material, que ele é importantíssimo para a nossa empresa.
eu vou entregar o material na quantidade certa. Então, se eu pegar esse material daqui, eu vou levar para lá na quantidade exata, conforme é o pedido. Tá? Mas como assim? Eu não entendi. Pensa o seguinte, imagina que você precisa de material de escritório e aí você pede canetas para o setor que você está. Então, o almoxarife vai separar essas canetas. Ah, o seu setor tem tantos funcionários, quantas canetas você vai precisar? Olha, nós usamos por mês 10 canetas. Um exemplo, 10 canetas. Então tá, então eu vou mandar para você 10 canetas, que é o que você usa ao longo do mês. Só a caneta? Ah, não, nós precisamos também de folhas, de sulfite, nós precisamos também de pastas, e aí o almoxarife vai liberando esse material na quantidade certa. Então ele é responsável pelas entradas e pelas saídas. Pelas entradas e pelas saídas de material. Ele é responsável por isso. Essa é uma das atividades que ele deve desempenhar. Então vamos pensar enquanto profissão. O que é um almoxarife? Né? Como profissão, ele deve, né? Ele é uma pessoa que trabalha dentro da empresa e que deve manter o controle dos estoques, anotar as entradas e também as saídas, fazer as reposições necessárias. É importantíssimo lembrar disso. Fazer as reposições, porque quem trabalha lá no almoxarife tem que saber isso. Se eu coloquei o produto cá e esse produto está acabando, eu tenho que fazer a reposição adequada, porque vão precisar. Se eu não fizer a reposição, e aí o que acontece? Vai ficar sem? Então eu preciso fazer a reposição. Eu vou elaborar um inventário. O que é um inventário, gente? É um levantamento de tudo que tem. Para que eu preciso disso? Porque com o inventário eu vou lá. Ah, havíamos comprado 20 litros de álcool em gel para ter ali na empresa. Né? Nesse período aqui é importante ter. Compramos 20 esse mês. Então, todo mês a gente compra 20. Se eu não fizer um inventário lá, ó, quantos tem? 20. Mas como teve um mês que a empresa não funcionou todos os dias, então sobrou, olha, nós não usamos os 20, nós usamos 15. Sobraram 5. Tem 5 álcools ali. Então, por que eu faço o inventário? Para saber que tem 5. Aí eu vou pensar se eu vou comprar os mesmos 20 ou se eu vou retirar esse 5 do valor. Né? Eu vou contar com ele. Então, não vou comprar 20, eu vou comprar 15, porque eu já tenho 5. Então, eu preciso analisar isso. Você, enquanto profissional, tem que fazer isso. Ajustar as diferenças com registros contábeis. Tá? Aí entra na questão do quê? Se você fez um levantamento e diz que tem tantos produtos de tal e que tantos já saíram, significa que esses produtos que já saíram, eles já foram vendidos. Se eles já foram vendidos, eu tenho que ter o controle de que eu recebi, né? Olha, foi vendido e eu recebi por este produto. Precisa estar lá. Então, ó, ajustar as diferenças com o registro contábil. Trabalha junto. Tem também que cadastrar o material no sistema. Por que precisa cadastrar o material no sistema? Para que qualquer pessoa, qualquer funcionário, né, desde que devidamente autorizado, possa acessar esse sistema e assim saber que materiais foram cadastrados. Se tem ele ou não tem. Dar entrada de nota fiscal, né? A obrigação dele. Olha, chegou o produto, vou dar entrada ali das notas fiscais. Conferir. Distribuir por departamento. Elaborar relatórios mensais. E separar materiais caso haja necessidade de devolução. Tá? Os materiais que não servirem, que estiverem com defeito, precisam ser devolvidos. Por isso, essa separação. E aí, vamos lá. O que ele vai fazer efetivamente? Olha essa imagem aqui. Dá para você ter noção, ó.
Aqui um monte de material, ele está organizando, está meio misturado aqui, ó. Tem papel, né? Tem carimbos, tem aqui rolos de papel, tem material aqui embaixo. Ele está meio perdido aí com tanta coisa que ele tem para organizar. Então, o recebimento de mercadorias é o que ele faz. Recebimento de mercadorias, controle de qualidade, guarda das mercadorias, controle da movimentação, reposição de mercadorias. Então, quando a gente fala em organizar o estoque, é o almoxarife que vai fazer isso. Então, se você for trabalhar lá como, almoxarife, você vai guardar os materiais, as mercadorias, você vai controlar a movimentação, você vai repor as mercadorias. Como tem aqui, ó, nosso colega fazendo uma conferência ali, verificando tudo, o espaço onde ele trabalha lá, ó, no fundo. Dá uma olhada aqui, você percebe. E aí vem a grande questão. Se o almoxarife é o profissional, o que é então o almoxarifado? A gente precisa separar esses dois termos. Nossa, mas dá para entender? Dá para saber o que é cada um? Sim, se você pensar, sim. Mas a gente precisa sempre se aprofundar nessa questão do profissional. Aquela pessoa que vai exercer essa atividade. Né? Quem é essa pessoa? Né? Então, quem vai exercer essa atividade é o almoxarife. É ele que tem a obrigação de organizar, armazenar, separar. Essas são funções dele. Controlar o que entra, o que sai, o que entra, o que sai, o que entra, o que sai. Cabe a ele fazer isso. E o almoxarifado, como se pode deduzir, é o local para o armazenamento e para a proteção dos materiais da empresa. É o local. Ok? Almoxarife, profissão. Almoxarifado, local. Tá? Então, esses dois contextos dois conceitos precisam ser separados. Portanto, a gente pode falar, de uma forma bem sucinta, que o almoxarifado é onde fica o estoque, é o estoque. Olha que interessante, né? Almoxarifado. Mas basicamente é como se ele fosse um estoque. É onde está tudo. É onde está a bagunça. A bagunça da empresa está ali nesse estoque, nesse almoxarifado. E para organizar toda a bagunça precisa ser organizada. E aí quem faz esse papel, quem realiza essa função, ok? Então precisa dessas informações. Então, para a gente entender isso aqui, o almoxarifado exige do almoxarife que ele preste determinadas atividades, realize determinadas atividades, que ele cumpra determinadas funções. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade tanto de receber como de enviar materiais, produtos. Tá? Então, ele trabalha com os dois. Então, ele está ali recebendo, mas ele também pode enviar. Ele tem que organizar o que ele recebeu. Então, tudo isso é importante no que se refere ao almoxarifado. Não é simplesmente um lugar. Né? A pessoa coloca lá almoxarifado e deixa lá e nunca mais vai olhar. Não. Precisa você fazer um acompanhamento. Você precisa fazer um acompanhamento do almoxarifado. Saber como o que está funcionando, o que não está. Saber como que está a movimentação. É preciso. O almoxarifado ele está aí para que você possa acompanhá-lo. Como que você faz esse acompanhamento? Através do profissional que
trabalha com isso. Quem é esse profissional? O almoxarife. O profissional que aprendeu a trabalhar com isso. É ele que será responsável por organizar essa bagunça, gente. Ele vai estar lá. Se for uma empresa pequena, vai ser uma pessoa só fazendo esse papel. Se for uma empresa maior, 2 pessoas trabalhando ali. Vai depender, é claro, do porte da empresa. Então, até aqui, ok? Almoxarife é uma